Boa noite, jovens. Nosso encontro hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a reforma ortográfica. Muito embora ainda não tenha sido explorado em concursos de uma maneira mais efetiva, mas a reforma, por exemplo, em instituições do Piauí, tem sido muito mais explorada a reforma ortográfica do que em concursos outros nacionalmente. Por exemplo, no CEP utiliza bastante, como agora teremos um concurso para a Fundação Municipal de Saúde. A própria Universidade Federal, né, através do seu núcleo, que é a COPESE. Então, o concurso público, que ainda está temeroso em perguntar, mas no Piauí já se pergunta. Segundo, embora não tenhamos tantas questões da reforma, mas nós temos os textos, as questões, o enunciado das questões escritos pelo novo sistema ortográfico. Ok? Observação. Isso vai estreitando. Por quê? Pelo decreto presidencial, até o final de 2012, 31 de dezembro de 2012, os dois sistemas são válidos. De 1º de janeiro de 2013, só o sistema novo. Esses 4 anos são para que nós nos acostumemos, para que uma criança que entrou na escola agora, ela não tem dificuldade. Pelo contrário, vai ser muito mais fácil. Mas nós, adultos já alfabetizados, que nós temos já memorizado o sistema antigo, nós temos que deletar, né? De acordo com o professor Márcio, lá em Picos, nós temos que deletar esta teoria do sistema velho e substituir pelo novo. Nós não gravamos uma palavra, por exemplo, a palavra ideia, sem o acento. Depois que escrevemos é que pomos o acento. Nós já gravamos a palavra com acento e tudo. Então, escrever ideia sem acento é estranho para nós. Então, nós precisamos de um tempo para se acostumar. Esse tempo para se acostumar é exatamente o tempo que nós temos aí de 4 anos, que acabam exatamente no 31 de dezembro do ano que vem. Acredito que, principalmente no próximo ano, muitos concursos já vão começar a explorar de uma maneira mais efetiva. Perfeito? Muito bem. Vamos, então, ao nosso conteúdo da reforma ortográfica. Vejam só. A primeira observação a fazer é que eu dividi isto em 3 partes. A primeira parte é a mudança que a ortografia fez, a reforma fez no uso do hífen. A segunda, o uso do hífen em relação ao prefixo. A segunda, o uso do hífen em relação a os compostos. E a terceira, a acentuação gráfica. Então são as 3 formas de ver isso. Eu encontrei um aluno outro dia na rua. Disse: professor, eu preciso fazer um novo curso de português, porque eu já não sabia nada. E agora que a gramática mudou toda, eu não sei mais de nada. Agora é que eu não sei mesmo. Mas a gramática não mudou. Sujeito continua sujeito, substantivo continua substantivo. A pontuação continua como sempre foi. Crase, regência. O que mudou foi apenas a ortografia. E tudo, Nilson, porque junto, separado, seção com C cedilhado, com 2 S. Não mudou isso. A mudança se restringe à questão do uso do hífen e da acentuação gráfica. Primeira observação é essa. Só mudou o hífen e a acentuação gráfica. Só. Segunda observação. Não mudou tudo de acentuação, nem tudo do hífen. Só mudou o quê? Que dizia respeito, tanto da acentuação quanto do hífen, as regras especiais.
Os casos gerais continuam como sempre foram. Beleza? Então isso, vai restringindo. Terceira observação que você não pode perder em nenhum momento para que você não se enrole com a reforma. Porque ela é simples. Mas você precisa se acostumar com as palavras que mudaram. Para que você não se enrole, preste bem atenção. A mudança fixou em 2 pontos. O som das palavras, para não alterar o som das palavras, portanto, na fonética. Segundo, para que nós não alteremos a etimologia da palavra ou do prefixo. Então, o que a reforma quis salvaguardar? A fonética, quer dizer, o som das palavras, o som original das palavras, e também quis salvaguardar a grafia dessas palavras, etimologia e fonologia. Beleza? Não esqueçam essas 3 coisas. Só mudou o que diz respeito à acentuação gráfica e uso do hífen. 2. Desses 2 assuntos, só o que diz respeito a casos especiais. 3. Mudou o som? Não. Mudou a grafia? Não. Não existe acento ou não existe hífen. Ok? Muito bem. Primeira parte. Uso do hífen em relação ao prefixo. O que é que tem a questão dos prefixos? Casos gerais não tem mudança. O que são eles? Prefixos monossilábicos, átonos. Exatamente por serem monossilábicos e átonos, eles não podem ficar à parte. Se eu botar à parte, eu terei que pronunciar como tônico. Então o que acontece? Olha só. Ré, có, pré, pró, pós, caso à parte. In, des, a, i, in. Esses prefixos são, à parte, monossilábicos e são átonos. Eles não têm como ficar à parte. Se eu botar a parte, botar o hífen e eles ficarem à parte, eles vão ganhar tonicidade. Por isso que eles não têm hífen. A reforma não mexeu com eles. Continuam sem hífen. Opa. Se ele for tônico, além, a quem, recém, bem, sem, pré, pró, pós, ex, vice, são tônicos. Então, por serem tônicos, eles precisam uma independência. Quem dá essa independência é o hífen. Porque em português não existem 2 tônicas na mesma palavra. Por isso eu tenho o hífen. Esses são casos gerais. Casos gerais não foram alterados. Casos gerais continuam como sempre foram. Monossílabo átono não tinha nem passou a ter. Tônicos, sendo monossílabo ou não, tônico tem o hífen obrigatório para manter essa tonicidade. Ok? Muito bem. Ora, e o que são os casos especiais? Esses sim é que foram alterados. Quem são os casos especiais? Os prefixos extra, intra, infra, ultra, supra, contra, alto, pseudo, proto, neo, semis, ante, sobre, ante com i, arque, hiper, super, inter, sob, sub, ab, ob, né, circum, pan, mal. Vejam que eles nem são monossílabos átonos, nem são tônicos. Eles não se enquadram nem no grupo dos monossílabos átonos, nem se enquadram nos monossílabos tônicos. São casos à parte. Esses são os casos especiais. Esses sim é que foram alterados.
Ora, ora, ora. Tinha uma confusão sem fim. Qual era a confusão? Isso aqui já é uma arrumação minha para facilitar. Grupo AU, prefixos terminados em A e O, em A ou O, em A ou O, já tem o semi de gaiato que já se misturou com o de cima. O grupo AU, quando pedia diante H, R, S vogal. Só essas quatro. H, R, S vogal. Se fosse, por exemplo, autodidata, não. Porque didata começa com D, não serve. Autocontrole, não. Porque controle começa com C, não serve. Supermercado, não. Porque supermercado começa mercado com M, não está lá. Teria que começar o radical com R, S, H, R, S ou vogal. Então, o grupo AU, os quatro. O grupo EI, terminado em E ou I, exceto a vogal. O grupo terminado no R, o H e o R. Era uma confusão. Uns pediam, outros não. Terminava. Ora, tudo em vogal, mas uns pedem, outros não pedem. Era uma zorra. A reforma pegou esses casos especiais. Por que são especiais? Porque nem são monossílabos átonos, nem são os tônicos. Então, eles o quê? Entraram no caso especial. Qual é o caso especial? O que mudou? A H inicial sempre exigirá hífen. Ou seja, se termina em A, em O, em E, em I, em R, em B, em M, em N, em L, não interessa. Começou com H, o radical tem o H inicial, não me interessa. Hífen para todo mundo. Por quê? Porque na hora que eu junto sem hífen, o que acontece com o H? Desaparece. Veja que subhepático não tinha hífen. Em compensação, ele não tinha H. Eu já alterei a etimologia da palavra. Segundo, se eu não botar o hífen, o B faz sílaba com a vogal posterior. A pronúncia ficaria subhepático. Como a gente pronunciava subhumano. Porque o humano não tinha hífen. O sub diante de H não tinha hífen. Então o H de humano desaparece. E ficava subhumano. Como a gente diz, desonesto. Desumano. A consoante passa a fazer sílaba com a posterior. Então, o que foi que a reforma fez? Para manter a etimologia, diante H inicial, todo mundo tem hífen. Perfeito? Muito bem. Veja, que giga, gel, poli, tri, bio, di, foto, beta, micro, macro, mini, maxi, por aí vai. Eram prefixos que eram chamados de prefixos radicais, portanto não tinham hífen nunca. Só que se enquadram na mesma situação destes. O que acontece? A regra, a reforma, pegou e jogou tudo numa mesma regra. O que acontece? Não interessa se termina em A, em O, não interessa. É H inicial, hífen para todo mundo. Olha só que gigahertz. Não tinha hífen. Então eu tinha que tirar o H. Então ficava sem sentido. Recurso que muitas instituições estão usando. Colégios, cursos. Vou fazer uma revisão. É uma mega revisão. Aí para não botar o hífen, o que é que fazem? Bota o mega bem grande em cima e o revisão embaixo. Para não botar o hífen. Não é isso? É a saída que acharam. Mas está errado. Mega não é uma palavra. Mega é um prefixo. E como tal, ou ele se liga com hífen, ou mesmo sem hífen, mas ele é ligado ao radical. E não pode ficar solto como se fosse uma palavra sozinha.
super interessante da revista, tá lá. Super e o interessante embaixo. Que é exatamente para não botar o hífen. Ou para dobrar o R, ou para ter uma outra alteração na grafia. Então preferem não botar. Fazem um jogo, né, digamos assim, visual para enganar o uso do hífen ou do acento ou do que for. Resultado. Olha mini hotel sem hífen. Olha só. Se eu não botar o hífen, perde. Certo? Então você teria o quê? Mini hotel. Mini hotel. Aí ficaria minotel. Minotauro. Ou seja, você vai acabar adulterando essa palavra. Então aqui é o quê? Mini hotel. Para que fique evidenciado que aqui é o hotel, guardando a etimologia da palavra, mantém-se o hífen. Perfeito? Primeira mudança da reforma. H inicial, todo mundo pede hífen. Ótimo. Segunda mudança. Vogais. Era uma confusão. Terminou em A e O era uma regra. Terminou em E e I era outra regra. Terminou em outros casos era outra regra. Ora podia, ora não podia, ora que bota, ora não bota. O que a reforma fez? Vogais, se forem repetidas, tem hífen. Juntou uns 4 casos diferentes num caso só. Olha só. Não me interessa se termina em A, em O, em I, em E, em E, em O, em A, em A, em A, em A. É a mesma vogal, é hífen. É a mesma vogal, hífen, mesma vogal, hífen, mesma vogal, hífen, mesma vogal, hífen. É só repetir a vogal, papoca o hífen. Pronto, acabou o problema. Se eu construir, por que lá não tem hífen? Olha, que teleentrega não tinha hífen. Micro-organismo não tinha hífen. Anti-inflamatório não tinha hífen. Antiestrutural não tinha hífen. Então agora não me interessa mais se termina em A, em E, em I, em O, em U, em G, em J. Repete a vogal, repete. Então hífen. Por que aqui tinha hífen e perdeu o hífen? Por quê? Porque não repete a vogal. Se não repete a vogal, se são vogais diferentes, se você for uma agência do Banco do Brasil, que ainda não fez uma reforma das mais antigas, você vai encontrar aquele caixa eletrônico que está lá, autoatendimento, com hífen, porque prefixos terminados em O, diante de qualquer vogal, tinham hífen. Com a reforma ortográfica, só se a vogal for repetida. Autoatendimento não é repetido. Vá a uma agência nova do Banco do Brasil. Vá a uma agência recém-construída ou reformada. Está lá, caixa eletrônico, está lá a plaquinha, autoatendimento. Sem hífen. Por quê? Vogais diferentes. Se não são vogais iguais, são vogais diferentes. Não tenhas o hífen. Beleza? Não facilitou? Peguei aí uns 4. Vejam que micro, por exemplo, que tele, por exemplo, não tinham hífen nunca. Passaram a ter, se as vogais forem repetidas. Ah, Nilson, então coordenador, o Márcio, por exemplo, é coordenador do EAD. Então o que? Tem hífen, coordenador, já que são vogais repetidas? Não, porque co é monossílabo átono, está nas regras gerais. A mudança só foi para os casos especiais. Tem lá o material, é preciso reescrever a frase. Esse reescrever é com hífen? Não, porque o prefixo re é monossílabo átono.
Perfeito? Joia? Muito bem. Terceira mudança. Consoantes. Era uma confusão, ora pede, ora não pede, ora tinha hífen, ora não tinha hífen, bota, não bota, uns botam, mesmo caso bota, no outro caso não bota. Reforma, o que é que ela fez? Consoantes repetidas com hífen. Aí você vai lá, olha só, por que interregional, hiperrequintado, superrevisão, subbibliotecário, ad digitar, circunmurado, panegritude, mal limpo, repetia a consoante hífen. Se eu pego internacional, não repetia consoante. Não repetia consoante. Não repetia consoante. Não repetia consoante. Você vê por aí. Subsecretário, pá, hífen. Por que eu vou botar hífen subsecretário? Psiu, psiu. Mudei o som. Secretário, bota o prefixo. Subsecretário. Mudei o hífen? Não. Se eu não mudei o hífen, não preciso botar. Aliás, se eu não mudei o som, não preciso botar o hífen. Subchefe, está lá o hífen. Por quê? Chefe, com subchefe. Mudei o som? Não. Para que o hífen? Eu só vou usar quando eu mudo o som, fonologia ou a etimologia da palavra. Se eu não alterar um ou outro, eu não preciso de hífen. Perfeito? O Márcio está me avisando aqui para mandar um alô para o pessoal de Bom Jesus, que começa agora a participar do nosso sistema de aulas, né, à distância. Pessoal também do Ceará, Camusim no Ceará, que também estão agora participando do nosso curso. Pessoal de São Raimundo Nonato, né, também está entrando. E o outro é o pessoal aqui mesmo do Parque Piauí, que para não ter o deslocamento, mas bem aqui do Parque Piauí, Teresina já é uma cidade bem grande. Deslocamento do parque para cá, daqui para o parque, quando termina a aula, temos turmas que terminam 10h40 da noite, aí pegar um ônibus para o Parque Piauí é longe para danar, né? Então a pessoa lá pertinho de casa, né? Essa é a facilidade, correto? Em outra aula tem o sistema de pergunta que pode também participar, perfeito? Mas mesmo assim tem o pessoal de onde? De Campo Maior, né? Aqui Caxias do Maranhão, Corrente, lá depois de São Raimundo Nonato, pessoal do Disseu, também em Teresina, mas é um pouco distante, Floriano, Parnaíba, cadê a Geni lá de Parnaíba, né? Pedro II, Figueiredo em Pedro II, né? Piripiri, tem o professor Assis em Piripiri. Muito bem, então olha só, se eu não repito a consoante, eu não preciso. Mal educado tem hífen? Mal educado tem hífen? Tem a hífen? Tem não? Pois se você não botar hífen mal educado, como é que é a pronúncia? Mal educado. Eita mulherzinha mal educada, menina. Né? Minha filha, você está muito mal informada. Né? Muda o som? Muda, então tem que botar o hífen. Como é que você pronuncia? Mal educado. Tratado. Maltratado. Mudou o som? Não. Mudou a grafia? Não. Então não precisa de hífen. Joia? Outro caso. R e S. Tinha hora que dobrava o R, dobrava o S. Tinha hora que o quê? Que tinha hífen. Mesmos casos, a mesma situação. Mas hora botava hífen, hora dobrava o R ou dobrava o S. O que foi que a reforma fez? Simplificou. Se eu tiver um S e ao juntar ele ficar entre vogais, dobro. Tem um R. Ao juntar ficou entre vogais, dobra. Tem um S. Olha que ultrassonografia era com hífen, lembram?
Usava hífen. Mas você pegava, por exemplo, o quê? Entre rodas. Dobrava. Quer dizer, a situação igual. Uns dobravam e outros o quê? Pediam hífen. Que foi que a reforma fez? Unificou. Se você pegar e tiver um S, ao juntar ele ficar entre vogais, você dobra. Tem um R, ao juntar ficou entre vogais, dobra. Só que generalizou. Isso aqui era um caso, aqui era outro, ali era outro. Juntou tudo num caso só. Mas, Nilson, aí não poderia também eu pensar, pela outra regra, que sendo letras iguais, eu poria hífen, mas não são letras iguais. A palavra é sensível. Sensível. Você vai ficar entre vogais. Aí é que você dobra. Na palavra super requintado, eu já tenho os dois S's. Aí eu separo com hífen. Aqui eu não tenho dois S's. Eu só tenho um. Quando eu junto é que eu fico entre vogais. Aí eu dobro o S. Lá eu já pronuncio hiper requintado. Dois R's. Aqui eu não pronuncio protor restaurador. Eu não pronuncio biorritmo. Não, é biorritmo. Só há um som. E eu dobrei porque ficou entre vogais. Joia? Outra observação na junção de tudo isso. Resumindo, o uso do hífen em relação aos prefixos simplificou e muito. Eram mais de 10 regras, ficaram apenas 3. Você sempre vai botar hífen diante H. Você sempre porá hífen se a letra for repetida. Se é uma vogal, se é uma consoante, não me interessa. Repetiu a letra, hífen, vogal ou consoante. E o R e o S, se ficarem entre vogais, uma vogal antes, uma vogal depois, você dobra o R, dobra o S. Perfeito? Muito bem. Quanto ao prefixo, é só. Simplificou e muito. Agora, a outra mudança, olha só. Vocês comigo, eu vou dizer a primeira. Vocês respondem a segunda. Ultra honesto, diante H inicial, sempre. Letra repetida, sempre. Letras diferentes, não. S entre vogais, dobra. Vocês, H inicial, sempre. Letras iguais, sempre. Letras diferentes, esquece. S entre vogais, dobra. Vocês, H inicial, sempre. Letras iguais, sempre. Letras diferentes, esquece. S ou R entre vogais, dobra. Vocês, H inicial, sempre. Letras repetidas, se é vogal ou consoante, não me interessa. Quantas regras eu disse para vocês aí? 3. Só 3. H inicial sempre. Letra repetida sempre. R e S entre vogais sempre. Aliás, desculpe, dobra. Aqui, pessoal, tem mais de 15 casos. A reforma transformou em 3. Ok? Muito bem. Segunda parte. Uso do hífen nos compostos. O que muda? Eu tenho só um radical junto um prefixo. O que eu tenho agora? Eu tenho 2 radicais. Eu vou juntar 2 palavras e formar uma terceira palavra.
um terceiro sentido, um terceiro significado. Então aqui eu tenho outro caso. Então olha só, nos compostos a coisa mudou um pouquinho de figura. Mas também os casos gerais continuam inalterados. A mudança foram em casos especiais. Qual é o caso geral? Compostos sem preposição. Sem preposição. Veja, decreto-lei não tem preposição. Má-fé não tem preposição. Primeiro-ministro não tem preposição. Para-brisa não tem preposição. Sempre viva não tem preposição. Bota fora não tem preposição. Então, quando não há preposição, eu tenho aqui dois substantivos, um adjetivo e um substantivo, um numeral e um substantivo, um verbo e um substantivo, um advérbio e um adjetivo, eu tenho um verbo e um advérbio. Quem compõe, não me interessa. Tem preposição? Não. Pois então, o hífen continua aí como sempre foi. Porque na hora que eu digo